Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Adriano Segato e hoje converso com o psicólogo Mauro Teodoro Brito, especialista em Psicologia do Esporte e Bariátrica. Para quem gostar desse episódio, eu convido para se inscrever nos nossos canais e acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube e no Instagram. Então, envie seus comentários, críticas e sugestões. E, sem mais churumelas, roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos. Chegamos hoje ao nosso episódio número 40 do Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, sempre tentando apresentar temas relevantes e um debate sempre contemporâneo e atual para quem nos ouve, para quem nos vê, para quem nos acompanha. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Mauro Brito, psicólogo clínico, bariátrico e do esporte. Doutor, muito bem-vindo, obrigado por essa conversa, que tenho certeza vai interessar muita gente. Bom, eu é que agradeço o convite, né? É sempre um prazer a gente poder estar expandindo as estacas das nossas tendas, né? E poder falar um pouquinho sobre conhecimento, sobre poder trocar ideias. Então, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Mauro, eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a sua trajetória profissional. Eu sei que você foi jogador de vôlei e acabou se direcionando para a psicologia do esporte. Como é que foi essa sua trajetória? Bom, eu sou natural de Três Pontas, né, Minas Gerais, e eu comecei a praticar esporte lá e tinha um sonho de ser atleta. Mas os caminhos foram outros, né? Então, já numa idade avançada, aí não deu muito certo. Quando eu vim para São Paulo, eu atuei em várias outras áreas, até que eu fui combinando para a área da psicologia, né? Então, assim, como eu queria ser atleta e não consegui, mas eu não queria deixar o esporte, né? Porque eu gosto muito, então tenho muita afinidade e fiz muitos amigos no atletismo, né? Em quadra também, né? E aí eu comecei a fazer, conheci o Kozak depois que eu fiz um curso de psicologia, vi que ele estava, até foi um anúncio da Fernanda Magano, né, que ela colocou no Facebook que ia ter esse curso de psicologia do esporte. A minha esposa viu e quando eu estava fazendo a graduação de psicologia, eu fiz esse curso em paralelo. Terminei e comecei a trabalhar nessa área e tive muito êxito. Hoje eu estou na endocrinologia da Unifesp, né? No departamento de endocrinologia e na medicina esportiva e temos desenvolvido um trabalho muito bom lá. Eu faço parte da equipe transdisciplinar e a gente tem feito um trabalho bom com o esporte, com os atletas, com pacientes bariátricos, com pacientes diabéticos, né? E nisso também tem um braço da bariátrica que eu conheci um educador físico nesse grupo da Unifesp e comecei a desenvolver um trabalho também na bariátrica. E com isso eu tenho um consultório aqui na Vila Mariana, que eu atendo, né? Então eu estou nessas três frentes hoje, clínico, bariátrico e do esporte. Que já é bastante amplo, né? Principalmente o esporte eu acho que tem crescido muito, talvez essas questões, né? E falando um pouco nessa questão de esporte, o esporte e condicionamento físico deveriam ser sinônimos de saúde. Geralmente a gente associa isso com saúde, bem-estar. Mas, nesses tempos atuais, me parece que essa pressão midiática para você ter um corpo perfeito, para você estar sempre aparentemente bem, estar sarado, bombado, tem levado muita gente, homens e mulheres, a um uso descontrolado de esteroides e suplementos para ganho de massa corporal, né? Uhum. Quais os perigos, o efeito do uso e abuso, às vezes, né? Desses
esteroides, e quem lhe procura? O que o senhor recomenda? O perigo que, assim, não existe uma dose segura quando você toma esteroides anabolizantes, né? Geralmente, o indivíduo ele faz isso por uma estética, ou ele está participando de algum campeonato, mas a grande questão é que hoje as pessoas que estão em academias, né, principalmente os leigos, estão fazendo muito uso de esteroides anabolizantes por uma questão que está muito fácil nas academias, né? Tem muitas pessoas nesse mundo underground vendendo, e como diz o Dr. Clayton, né, que é o canto da sereia. O indivíduo vem e vende uma ideia para você, e você está ali, está fazendo academia, quer melhorar o teu shape, quer melhorar o teu corpo, você acaba entrando nessa onda. O perigo é que não existe dose segura. Então, e cada vez o indivíduo ele quer ficar maior e ele vai tomando doses cavalares. É onde acontece o infarto, acontece os efeitos colaterais, né, que a gente vê que acontece muito, que chega no consultório e às vezes o indivíduo, quando ele chega no consultório, ele está muito envergonhado, ou ele não tem quem o ajude, porque o indivíduo que vendeu, que do canto da sereia, que contou uma história para ele, já não está lá mais, né? Porque quando dá problema, aí você não tem ninguém para te ajudar. Isso não sei se você já percebeu, o mundo underground, assim, principalmente desses atletas que tomam, eles encobrem depois, né? Quando o indivíduo tem um infarto, tem alguma coisa, eles sempre jogam para uma doença, para uma... Nunca dizem que é por causa do esteroide anabolizante, né? Então tem uma coisa encoberta nisso aí. E tem alguma diferença entre o cara que faz academia 2, 3 vezes por semana e acaba usando esteroide para ficar mais com o corpo mais definido, ou aquele que é um atleta profissional, semiprofissional, que tem isso como profissão e eventualmente faz uso? Há diferença no corpo da pessoa, na reação? Com certeza, né? Quanto mais você... porque, assim, esses campeonatos têm níveis, né? E tem atletas que ficam muito grandes, né? Dependendo da categoria do atleta. E quanto mais você toma, mais você cresce. E mais efeitos colaterais você vai ter. A curto, médio e longo prazo, né? Agora, tem alguns atletas que tomam, mesmo aqueles que fazem academia 2, 3 vezes por semana, toma, mas não tem consciência dos efeitos colaterais, porque pode dar ginecomastia, o crescimento, que é o crescimento das mamas, pode ter problemas psicológicos, problemas mentais, depende muito. Pode dar infarto, né? Sabe? Então tem muitas consequências. O indivíduo pode ter disfunção erétil por conta disso também. Não, isso era a próxima pergunta que eu ia lhe fazer, né? Que tem essa lenda urbana que se usar o esteroide pode deixar o homem broxa e com o pau pequeno, né? Também Mas eu vi algumas reportagens algum tempo atrás, que o uso desses esteroides, desses complementos, de uma forma geral, sem um acompanhamento médico ou nesse uso excessivo, pode criar, entre outros efeitos, assim, maior tendência à agressividade, tendência a suicídio. Existe isso? Existe. E quando já chegou algum caso para o senhor aí, nisso, que a pessoa está nesse estado, como é que a psicologia trabalha com isso? A maior dificuldade do indivíduo quando ele usa esteroide é ele parar de usar e ficar pequeno. Mas quando você traz o paciente para o consultório e você mune ele de informações, porque na maioria das vezes ele entra numa situação, ele embarca numa dessa porque ele não tem informação, ele não sabe das consequências. A partir do momento que você começa a mostrar para o paciente outros exemplos e das consequências, é um meio de você poder ajudá-lo. E uma outra forma também é quando o paciente sofre
ele está passando por algum efeito colateral, porque aí ele fica mais frágil. Porque os estudos mostram que quando o indivíduo está bem, ele está num processo assim que não está acontecendo nada, é difícil você chegar até ele, né? É difícil você chegar num ponto de poder convencê-lo. Agora, quando o indivíduo está sofrendo um efeito colateral, ele tem uma abertura. Por quê? Porque ele está mais sensível. Então, nós costumamos ter esse espaço para poder informar o indivíduo, né? Como um processo da psicologia do esporte, que é um momento da educação, que você mostra para ele quais são as consequências, o que ele pode vivenciar com aquele uso, né? E ele já está vivendo as consequências daquilo, então é uma abertura para nós. Quando fala em esporte, a gente pensa em pessoas jovens, esporte, exercício físico, não. Mas para quem está numa idade mais avançada, o esporte ou o exercício físico cotidiano ajuda, evidentemente, a evitar algumas doenças crônicas, mas pode também combater sintomas como depressão e outras questões que surgem geralmente na velhice, no isolamento da velhice, que é uma coisa relativamente comum, que a gente tem vários relatos. A atividade esportiva, ela ajuda? E essa psicologia esportiva, como é que ela pode também ajudar essa pessoa de mais idade? Ela pode, como eu te disse, ela pode orientar de uma forma como o indivíduo, como o paciente, ele pode começar a se abrir para receber o esporte, para treinar, para... A psicologia do esporte, ela ajuda o indivíduo nas questões onde ele tem dificuldade em desenvolver algum tipo de esporte, algum tipo de movimento do atleta. Ela ajuda o atleta na socialização, né, com as pessoas, se ele tem alguma dificuldade de se socializar. Então, nesse sentido na questão da educação também, né? Então, a psicologia do esporte, ela traz o atleta, né? Ela ajuda o atleta a se posicionar no esporte, a ser ele mesmo, a trabalhar as questões de dificuldades, as questões psicológicas, questões, talvez alguma questão do passado que ainda esteja atrapalhando o atleta, na dificuldade com pessoas. Tem atletas que têm dificuldade de se relacionar com o grupo. Agora, por que ele tem essa dificuldade? Vamos ver qual que é, vamos dar os elementos para ele, ajudá-lo a entender isso, a se entender nesse contexto. Porque às vezes o atleta ele é o principal do time, mas eles têm questões, ele se vê cobrado com isso, e isso leva ele em outros momentos. Então você vai resgatar aquilo para ajudar o atleta. Agora, o esporte, por que o esporte é importante em todos os âmbitos? Porque o esporte, como exercício físico, né, ele é para a mente. Os estudos falam assim que os efeitos colaterais que o esporte dá para o corpo são efeitos colaterais de luxo, mas o esporte primeiro é para a mente, para que o indivíduo possa ter uma mente saudável, né? O corpo depois vai ser essa consequência. Secreta hormônios, né, de bem-estar quando o indivíduo está praticando o esporte, né, ele secreta hormônios de bem-estar. Então aquilo ajuda o indivíduo. Sim, ajuda não só na consciência corpórea, mas na consciência geral, né, da No pessoa. todo, né? Uhum. Um esporte ele amplia, ele trabalha o físico, mental, o emocional e o essencial. Uhum. Inclusive tem um caso que tem aí nas redes sociais, que é uma entrevista do Rafael Veiga, que é o jogador do Palmeiras atualmente, e ele fala que quando ele jogava com o Fernando Diniz era o técnico dele, ele uma vez saiu bravo de campo, chutando as coisas, nervoso, etc. Aí o Diniz chamou ele para casa dele, ele não quis ir, ficou meio que chateado com o técnico, aí chamou de novo, deu uma bronca, pegou o carro, foi até um consultório de uma psicóloga, entrou, apresentou e falou que o Fernando Diniz se mandou e deixou ele lá sozinho. Ele falou, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? Aí a psicóloga começou a conversar com ele, aí ele resumiu falando que até hoje ele faz análise e que é a melhor coisa que ele fez para a carreira dele como esportista e como ser humano.
O que aconteceu? O que houve ali naquele momento? Eu sempre cito, né, o Dr. Júlio Pérez nas minhas conversas. Ele, num dos artigos dele, ele fala assim: olha, quando o indivíduo fala das suas dores, dúvidas, com o profissional, o cérebro muda quimicamente e estruturalmente. Foi isso que aconteceu com esse atleta. Ele teve um espaço, começou a conversar. Logicamente, a psicóloga, né, uma técnica de poder tirar do paciente aquilo que ela queria, né, e deixando ele falar dele, ele vai ressignificando e vai se encontrando. E o importante é ele se conhecer. Quando o indivíduo se conhece, ele consegue se adaptar, ele consegue entender as outras pessoas, porque primeiro ele sabe das questões dele, né? Então, esse E é um extrair de segredo. si o melhor que ele pode dar, né? Exatamente. Pode ser Correto. aquele profissional que ele não estava conseguindo se desenvolver ali por questões psicológicas. Ainda mais o Correto. esporte, né? Que o esporte, o atleta, ele é muito cobrado. Então, se o atleta tem questões com isso, ele vai ter problema. Agora, se ele entende que é um trabalho, aquilo que ele faz, aquilo que ele gosta, então é levar o atleta a entender isso, né? Olha, você está fazendo o que gosta, você ganha para isso, você está num ambiente, tá bom aqui, né? Então vamos desenvolver a melhor forma, vamos dar o teu melhor. Uma coisa que sempre me chama a atenção, Mauro, é os esportes coletivos, me parece que alternam dois polos, né? Um é o da solidariedade, aquela coisa, ninguém ganha um jogo sozinho. Hum. Você rebate uma bola, alguém vai levantar para outra pessoa cortar. Você tem uma equipe, você tem que ter um sentido de coletividade. Ao mesmo tempo, mesmo os esportes coletivos são muito competitivos e acirra o individualismo do atleta para ele se sobressair aos demais. Hum. Esportes individuais, isso muito mais. De pessoas até, inclusive, competindo com o seu parceiro que está ali do lado, em Jogos Olímpicos, e para se mostrar, para ter mais visibilidade, para se superar. Como é que esses fatores opostos, eles agem no comportamento emocional dessas pessoas? Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Cada indivíduo é único e vem de um contexto diferente. E esse contexto diferente, ele vai vivenciar, não tem como, ele vai vivenciar algumas questões ali. Por exemplo, o indivíduo que vem do Rio de Janeiro, ele tem um estilo. O indivíduo que vem de Minas Gerais tem outro estilo, tem outra convivência, outra cultura. E quando juntam esses polos, tem uma retração. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito. E a dificuldade, por exemplo, do técnico é poder juntar esses valores e para trabalhar num objetivo comum. Mas cada um tem a sua individualidade. E muitas vezes o atleta quer que prevaleça aquilo, né? Aquela coisa que a gente fala no senso comum do ego do atleta. Né? Então, ele muitas vezes, essa dificuldade de conviver em grupo, em equipe, fica difícil. Quando você encontra uma equipe coesa que todo mundo segue uma direção, fica mais fácil. Agora, quando essa dificuldade maior é geralmente quando o atleta ele se sente o principal, ele se sente, sabe, ele sente que ele tem que ser o maior. Né? Então, isso são E como é que questões. a psicologia do esporte age nesses casos? A Chega o psicologia mascarado ali, o cara que é o mascarado, que é o dono da bola. Como é é que, esse como é que faz? muitas vezes, ele precisa ser tirado e ir para um psicólogo individual. A psicologia do esporte, ele vai para um psicólogo clínico. Por quê? Porque ele vai tratar de outras questões. Ele vai tratar um pouco de saber quem é ele, né? Além do trabalho coletivo, ele precisa fazer um trabalho individual. Ele precisa estar ali
sentando e conversando e trazendo. Por que ele faz aquilo? Ele precisa entender. O psicólogo vai trabalhar com esse paciente, com esse atleta, para que ele possa entender de onde vêm essas questões, por que ele tem essa necessidade, que às vezes é muito insegurança, sabe? Tem muitas questões que às vezes o atleta faz isso porque é insegurança, ele é inseguro. Então a forma de defender é atacar. E aí ele precisa entender isso e saber que ele tem que jogar para o time, trabalhar em prol da equipe. E aí é sempre essa questão do coletivo versus o indivíduo. Às vezes tem alguns atletas que você... por exemplo, eu estava vendo uma reportagem na época do... Como é que chama? O técnico do City, como é que ele chama? Guardiola. Isso. Né? Ele falando que tinha alguns atletas que eram principais, por exemplo, igual o Romário, quando jogou com ele. Né? Então, ele tinha uma função, ele era um atleta diferente, um atleta que dava bastante trabalho, mas o time compreendia, né? Ele levou o time a jogar pelo atleta. Então, todo mundo sabia que o Romário era o goleador, então a função dele era fazer gol. Né? Chega num ponto que assim, os jogadores vão treinar, o Romário não treina, mas o cara faz gol. Então, o técnico levou o time a entender que a função desse jogador, né, por mais problemático, quer dizer, eles não usaram a psicologia, porque o Romário podia ter feito, e ele hoje, quando ele fala de algumas situações que aconteceu, ele se arrepende, né? Então, hoje ele tem essa consciência, porque já passou, né, que ele poderia ter sido melhor em muitas outras coisas, né? Então, mas só que a psicologia ela é muito distante ainda do futebol, né? As pessoas têm uma ideia que quem faz psicologia, pasme, mas ainda hoje é assim, né? Quem faz psicologia, o indivíduo é para louco, é para gente doente da cabeça, então... Infelizmente ainda tem isso, né? E no esporte, no futebol, até uns anos atrás, era quase inadmissível se ter um psicólogo, uma psicóloga dentro do departamento de esporte. Ia pensar que a pessoa era o frouxo, né? Não aguenta o negócio, não tem casca. Né? Quando hoje, ainda bem que hoje está mudando um pouco essa concepção. Exatamente. E pegando um outro aspecto das suas atividades, Paulo, que é a questão bariátrica. Anos atrás, eu trabalhei num plano de saúde, eu gerenciava o setor de comunicação, sempre sobrava um monte de pepino para eu cuidar ali, né? Tinha bastante, aliás. Plano de saúde, você imagina o tamanho das encrencas que tinha. E teve um caso de uma jovem, que ela era obesa, ela queria fazer uma cirurgia bariátrica, aí o plano, a princípio, solicitou que ela passasse por um aconselhamento psicológico, fazia parte, inclusive, do protocolo. Ela, na ansiedade de perder peso, incentivada pelo namorado, pressionada pelo namorado, vai saber, né? Entrou com uma ação na justiça para que o plano liberasse imediatamente a cirurgia. O juiz acatou, o plano teve que autorizar a cirurgia, e uns anos depois, cerca de 2 anos depois, a gente ficou sabendo que ela praticamente tinha ganho todo o peso que ela havia perdido. Isso parece uma coisa muito comum, né? A pessoa, esse efeito sanfona, né? A pessoa emagrece no primeiro momento, mas aí depois vai ganhando peso por diversos fatores. Por que é importante ter um acompanhamento psicológico nesses casos de pessoas que querem fazer bariátrica? Antes de fazer e após também. Bom, por que é importante? Primeiro é o seguinte, olha, grande parte das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, elas voltam a ganhar peso. Porque ganhar peso é uma condição do indivíduo, ou o indivíduo, ele vai nascer para ser um indivíduo magro, ou ele vai nascer para ser um indivíduo gordo, obeso. Né? Isso, os estudos já mostram isso, que ele vai nascer numa dessas condições. Olha só, isso é uma coisa nova, né? Que a gente vai entender. É genético, então, isso? Exatamente.
Ele nasce numa predisposição para ser magro ou gordo. Então, o indivíduo que tem essa condição, essa predisposição, ele vai ter que trabalhar muito mais. Para quê? Para poder até estancar a obesidade. Porque se a obesidade é uma doença incurável, hoje você pode estancar, né? Mas você vai ter que estar a vida toda brigando com aquilo, trabalhando com aquilo. E quando o indivíduo chega a fazer uma cirurgia bariátrica, é porque ele também já tentou de tudo. E hoje a gente tem a cirurgia bariátrica como uma das melhores ferramentas, além desses medicamentos que estão vindo agora, mas assim, a cirurgia bariátrica ainda é uma ótima ferramenta para que o indivíduo possa combater a obesidade. E aí, quando ele resolve fazer isso, ele precisa entender, ele precisa primeiro conhecer sobre a obesidade, conhecer sobre ele, para que ele entenda que, assim, não vai ser só a cirurgia para ajudá-lo, né? Ele vai ter que usar a cirurgia, mas também mudar o comportamento. E o indivíduo, quando ele tenta mudar o comportamento, ele vai ter várias dificuldades. Por quê? Porque o próprio corpo se adapta, né? O próprio corpo, se você começa a fazer uma dieta, não sei se você já percebeu, você começa a ter mais fome, né? Então o corpo ele vai se organizando, ele vai se adaptando porque ele entende que você está tendo problemas, está tendo traumas, e ele quer te ajudar. Por isso que a nossa espécie chegou até aqui. Por quê? Porque antes o homem não tinha o que comer, passava dias sem comer, tem que sobreviver. Então o corpo vai se adaptando. Então, quando teu corpo percebe que você está ficando sem nutrientes, você está ficando sem recursos, ele começa a se fechar, a se proteger. O indivíduo, o paciente, ele tem que entender que funciona desse jeito, para que ele não comece e pare as dietas, a mudança de comportamento, porque ele entenda que ele vai precisar mudar o comportamento se ele quiser ter uma vida saudável, porque ele nasceu com o gene da obesidade. Mas, por exemplo, claro, você tem pai e mãe, usar o termo politicamente incorreto, gordinhos, né, gordos, obesos, a tendência é que a criança também já nasça mais robusta, né? Mas outros casos, não, eu conheço muitos amigos, muitas pessoas que eram fininhos na juventude e foram ganhando massa ao longo do tempo, por conta de sedentarismo, por conta de uma série de coisas. Eu era um magrelo, sempre fui magrelo, até sei lá quanto tempo, depois teve disfunção da tireoide, aí mais sedentarismo, mais idade, mais não sei o quê, hoje já tem um peso mais consistente, vamos dizer assim, né, para ser bonzinho comigo mesmo. Então, eu acho que é fator genético isso também? Sim, é fator genético. Você tem o fator para desenvolver. Agora, se você mudar o teu comportamento, você vai estancar isso depois, né? Tem gente que você vê que tem gente que tem um metabolismo, come e não engorda. Você entende? Tem gente que come exageradamente. Por quê? Porque ele não vai engordar. O metabolismo dele é diferente. E algumas doenças como diabetes aceleram isso também, né? Ou para você ganhar peso ou para perder peso, é isso? A obesidade, isso são as comorbidades, né? São as doenças advindas da obesidade, como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, tem algumas. E como é que no seu trabalho como psicólogo você ajuda essas pessoas a superar essa compulsão? Ou essa compulsão ela já está intrínseca nas células adiposas, aí não tem jeito? Quando o paciente é sempre assim, olha, primeiro é na questão da conscientização, dele conseguir entender o processo da obesidade, quais são as dificuldades que ele vai passar, né? E se ele está disposto a passar por isso. Aí, a equipe transdisciplinar ela é muito importante. Por quê? Porque cada um dos profissionais vai ajudar esse paciente na sua expertise. Então, ele passa pelo endócrino, o endócrino vai fazer uma avaliação, vai ver o que é melhor para ele.
ele passa no nutricionista, o nutricionista vai ver o que ele pode se alimentar, como que ele pode se alimentar melhor. Ele passa no educador físico, o educador físico vai montar uma estratégia de atividades físicas para ele, de treinos, e ele passa no psicólogo, o psicólogo vai trabalhar as questões emocionais dele. Então, a equipe transdisciplinar ajuda o paciente, cada um na sua expertise, dando as ferramentas para que ele possa vencer essa dificuldade. Isso é em tudo, né? Mas falando na bariátrica, é isso que... E qual que é a função principal do psicólogo? É fazer com que o paciente se adapte a essa mudança de comportamento. Por quê? Porque é difícil, né? O indivíduo que vem de um sedentarismo, então ele vem de um ambiente onde ele se alimenta mal, ele tem que mudar todas essas etapas, essa adaptação é difícil. O psicólogo, ele ajuda o paciente nessas transformações. Em relação a esse remédio da moda aí, que nós chamamos o Ozempic, ele de fato ajuda a emagrecer? Quer dizer, parece que comprovadamente sim. Mas que efeitos, você já estudou isso? Que efeitos ele pode ter, além desse que parece ser milagroso? Em relação ao efeito do remédio, aí eu não posso entrar muito nessa seara, que eu não tenho muita experiência nisso. Mas assim, olha, o remédio, ele ajuda a emagrecer, porque o remédio age na inibição. O indivíduo ele perde a fome, mas é uma questão momentânea. Porque se ele não come, ele vai ter um gasto calórico maior, né? Se ele não come. Só que o problema não é isso, não é ele emagrecer. Toda dieta emagrece. Você faz uma dieta para você pular o carnaval, para o indivíduo usar um vestido, você vê, todo mundo emagrece. Mas o que as pessoas falam? Eu emagreci, tomei o Ozempic, emagreci tanto, mas engordei novamente. Por quê? Porque depois o corpo se organiza, depois o corpo vai compensar isso. Todo remédio funciona. Aliás, toda dieta funciona. Você para de comer, né? O remédio inibe você comer. Então, se você não come, é aquela piada que o pessoal diz, né? Então, nos países onde o pessoal passa fome, você não vê ninguém gordo. Por quê? Porque não come. Se você não come, não tem reserva de gordura. Agora, quando você volta, deixa de tomar um medicamento, Ozempic, qualquer um deles, aí você vai engordar tudo novamente, rapidamente, e o dobro disso, às vezes. Né? O corpo entendeu que você teve um trauma, ele quer te proteger. Tem o Dr. Clayton Macedo, né? Acho que se o pessoal olhar aqui no Instagram dele, ele tem uma habilidade de falar com isso, ele é o nosso coordenador, né? Dr. André Fioretti, somos nossos coordenadores da endocrinologia. Eles explicam isso aí de uma forma fantástica, né? As pessoas precisam saber os efeitos, né? Principalmente desses medicamentos, porque não tem medicamento que vá mudar isso se você não tiver uma mudança de comportamento, né? O medicamento ele vai poder te ajudar, você vai até perder peso, mas se você não mudar o comportamento, volta tudo novamente. Sim, tem que ter essa consciência da mudança, né? Que ela não é por mágica, né? Não. A gente fechando aqui a nossa conversa, doutor, você publicou alguns e-books, né, sobre os temas das suas áreas aí. Fala um pouco sobre eles e quem quiser adquirir, onde é que consegue, como é que faz para se aprofundar mais nessas questões? Bom, eu queria falar um pouco sobre o ciclo da compulsão alimentar, né? Esse e-book é um e-book que ele ajuda muito, ele ajuda o paciente, nós trabalhamos mais na informação, né, para que o paciente entenda qual que é o ciclo da compulsão. Ele entendendo o ciclo da compulsão, ele pode ter mais recursos para a obesidade, para trabalhar com a obesidade. Porque quando a compulsão vem, você nem pensa, né? Então, ele precisa saber como é que funciona o ciclo da compulsão. E esse e-book, ele te orienta assim, de uma forma, né,
muito, muito prática. Eu gosto muito da praticidade de tudo isso. Né? E tem o Bem-Estar, que foi um livro que a gente resultado do meu mestrado. Então a gente trabalhou com pacientes usuários de esteroides anabolizantes e trabalhamos também com as famílias deles, né? E a gente foi entendendo um pouco que a gente precisava ter um livro que pudesse ensinar um pouco, pudesse falar um pouco também com os familiares, né? Que tratasse um pouco com a equipe transdisciplinar, porque tudo isso, essas dificuldades que o indivíduo tem, você vai vendo que não é só responsabilidade do indivíduo. A gente trabalhou a questão da adesão a um atendimento psicológico. O que é essa adesão? Nós descobrimos que ela não depende só do indivíduo, ela depende do indivíduo, da equipe transdisciplinar, da sociedade, do governo. A melhora de tudo isso depende da sociedade também. E aí, os nossos e-books, eles são para isso, né? Para trazer essa informação para que o indivíduo possa estar munido e, quando ele tem a informação, né, ele não perece por falta de conhecimento. Mauro, muito obrigado por essa conversa. Esse assunto muito contemporâneo, né, que é esse ideário desse corpo perfeito. As suas dicas, as suas análises vão ajudar muito a quem pratica esporte, quem quer praticar, quem tem problemas de peso e etc. Eu conversei aqui com Mauro Teodoro Brito, e nós somos o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Psicólogos gordinhos, magrinhos, esportistas, sedentários, todos eles. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, querido. Obrigado você, obrigado pela oportunidade. Espero que possa contribuir aí, todos aqueles que ouvirem um pouco desse podcast. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade, com boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Estamos juntos!